2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, uma data dedicada a ampliar o conhecimento sobre o transtorno do espectro autista, TEA, uma condição do neurodesenvolvimento que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, cerca de 2,4 milhões de pessoas, aproximadamente 1,2% da população, foram diagnosticadas com autismo, segundo dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A partir de hoje, o canal Mulopa do Brasil extrai uma série especial de entrevistas com mães atípicas e profissionais da saúde, que compartilham suas experiências, a convivência no dia a dia e os desafios do diagnóstico, entre outros temas importantes. Antes de começar este vídeo, inscreva-se no canal Mulopa do Brasil e ative o sininho para receber notificações sempre que houver novos conteúdos. Neste mês especial, celebramos o Abril Azul, dedicado à conscientização sobre o autismo e à promoção de mais compreensão, respeito e inclusão. Esperamos que este conteúdo contribua para ampliar seu conhecimento e fortaleça a importância de olharmos com mais atenção para esta causa. Esta entrevista foi gravada no dia 27 de março de 2026, por videoconferência através da plataforma Google Meet. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e qualquer dúvida, escreva nos comentários. Esta série de entrevistas conta com o apoio do Espaço Multidisciplinar Luísa Nogueira, uma clínica especializada no desenvolvimento infantil, localizada na cidade de Praia Grande, litoral de São Paulo. Além da fonoaudiologia, o espaço oferece terapias que auxiliam crianças autistas e neurodivergentes, com foco no cuidado centrado na criança e no respeito à família. Caso queira saber mais sobre a clínica, acesse a descrição do vídeo, onde você encontra as informações de contato e links das redes sociais. Agradecemos ao Espaço Multi Luísa Nogueira por estar apoiando este conteúdo. Então, vamos ao vídeo. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mulopa do Brasil. Hoje, com esta convidada maravilhosa. Ela é mãe atípica e é psicopedagoga. Mãe de uma pessoa incrível que vocês vão conhecer a partir de agora. Por favor, se apresente. Olá, meu nome é Gisele Ciotti, eu sou analista do comportamento, né? Sou psicopedagoga e mãe do Pedro, né? O Pedro é autista, tem 8 anos, eu tenho 1,62 m de altura, tenho 62 quilos, cabelos levemente ondulados, um pouco abaixo do ombro, olhos castanhos, eu uso óculos, tenho pele clara, estou vestindo uma blusinha, uma manguinha, né? Que tá calor, né? Só está cobrindo os ombros, com detalhes floridos, preta. Minha calça também é de tecido leve, preto, com uma sandália preta, com algumas pedrinhas que brilham. Vou falar de brilhante, você vai pensar que eu estou toda na joia, né? Perfeito, perfeito. Bom, para aqueles que não me conhecem, né, eu sou uma pessoa de pele clara, eu tenho cabelos enrolados, tenho 23 anos, olha só, eu tenho 1,70 m de altura, o meu peso não lembro mais, devo ter uns 70 quilos. Que mais? Eu tenho barba pequena, tenho bigode, cabelos enrolados e olhos azuis. Além da pele clara, eu estou vestido com uma camisa de manga de cor laranja e short, bermuda, né? Na verdade, bermuda de cor vermelha. Gisele, agradeço mais uma vez por ter topado aqui participar junto comigo aqui. Essa é uma estreia muito especial para nós, né? Dia 2 de abril, que nós estamos publicando esse vídeo, que é o dia da conscientização sobre o autismo. Primeiro eu quero agradecer, né? Para mim é uma honra, foi uma honra receber esse convite. Você já sabe, não preciso ficar rasgando seda, né? Mas você já sabe que eu te respeito muito, você é muito admirado por todos. Para a gente começar, vamos conhecer um pouquinho mais de você. Gisele, como começou a sua jornada como mãe atípica? Você só tem o Pedro como autista, né? Sim, só tenho o Pedro como filho. Eu vim de um câncer de mama, né? E Pedro, eu falo que ele é um milagre, porque tinha um risco muito grande de ser estéril. E o Pedro veio como uma prova de que milagres existem, né? E ele está aí com 8 anos já.
Eu descobri o autismo por volta dos. Assim, ele desenvolveu normalmente, né? Se desenvolveu normalmente até os 2 anos e meio. Com 2 anos, ele começou leves sinais que passavam despercebidos de regressão. Uhum. Daí, a partir daí, a gente começou a ir atrás de profissionais da área. Eu era uma pessoa super leiga, eu não entendia nada sobre autismo. Acho que se eu tive contato era apenas com um menino, que hoje ele já tem seus 20 anos. Então, assim, eu comecei a ver que o Pedro, ele não. Parecia que ele não escutava quando eu chamava ele pelo nome. Ele começou a parar de se alimentar daquilo que ele se alimentava de costume, começou a andar nas pontas dos pés, começou a fazer pareamento, né, de cores, de carrinhos iguais, enfim, começou a apresentar questões assim que eram muito diferentes daquilo que a gente estava acostumado até aquele momento, né? E aquilo que ele Diferente do padrão, né? dentro do padrão, porque assim, né, a gente fala que a gente fica sempre mostrando, ensinando nossos filhos a como eles têm que se portar na sociedade, como ensinar como as pessoas vivem, mas a gente esquece de mostrar, assim, de ensinar os outros também a como se portar diante das dificuldades deles, né? Acho que acaba não sendo Uhum. uma mão de via dupla, né, nessa questão. E daí eu vi que a evolução dele começou a regredir. Então, a gente sabe que o autismo tem dois extremos, né? Tem aquela criança que é mais agitada, né? Que quer descobrir o mundo, né? O Pedro, ele regrediu para o lado oposto. Ele vivia no mundo dele. Então, tudo aquilo que ele tinha conquistado, que faz parte do desenvolvimento de uma criança, né? Que a gente espera, ele começou a perder. Então, ele foi uma criança que precisou reaprender até subir uma escada. E como foi para você receber esse diagnóstico? Assim, no início, né, a gente leva um baque, né? É claro que em nenhum momento eu pensei, vou desistir do meu filho, em nenhum momento. Mas a gente sabe que quando a gente engravida, né, quando a gente vai ter um filho, a gente, e mesmo inconscientemente, a gente faz planos, né? Como que vai ser o brincar, como vai ser esse desenvolvimento, o futuro dessa criança, né? Aquele filho idealizado, né? Não um filho perfeito, mas a gente planeja questões assim com o filho. Então foi um impacto silencioso, né, no início, foi aquele medo que paralisa, mas aos poucos você percebe que o mundo não precisa ser do jeito que a gente está acostumado, né? E que eu precisava entender como funcionava o cérebro do Pedro, né? Então, como que ele processava as informações que ele recebia do mundo externo, né? Daí, a partir daí, eu acho que no meu caso, eu usei a minha dor, né, o meu luto, para buscar conhecimento. Eu lembro que na época eu estava fazendo uma pós-graduação, eu sou da área da enfermagem, né? Que eu abri mão, né, por conta de não conseguir conciliar a profissão, né, por conta das terapias do Pedro, né, e por conta da demanda, a atenção que ele precisa no dia a dia, né, que é maior. E na época eu fazia uma pós, bem no comecinho do diagnóstico, eu estava fazendo uma pós, e uma das disciplinas era direito. E era livre o assunto para um artigo, para conclusão de curso. E eu escrevi um artigo e escolhi direitos do autismo. A partir dos direitos do autismo, eu parti da introdução, porque na verdade não era só para não era só um TCC para mim, né? Não era só um trabalho de conclusão de curso. Para mim eu estava aprendendo como que o Pedro funcionava a partir daquele momento. Então foi o que fez diferença na minha vida. E depois eu fiz análise do comportamento aplicada, fui para a área de psicopedagogia e estou aqui nessa área até hoje. Com certeza tiveram muitos desafios nesse início, né, depois do diagnóstico, não é verdade? Sim, sim, com certeza. É um desafio constante, né? Eu acho que ter o conhecimento ajuda a gente a lidar com as crises, né? Com comportamentos desafiadores, né? Com as questões do
do dia a dia, né? Porque eu falo que uma coisa é você ser terapeuta e outra coisa é você ser mãe, né? Eu não posso ser mãe do meu filho 24 horas, né? Então, o que eu faço é pegar daquilo que eu aprendi, aquilo que eu estudei e estudo até hoje, e tentar aplicar nas divergências do dia a dia, né? Aplicar na escola, né? Conversando com professores, conversando com os terapeutas, né? Entendendo melhor as dificuldades que ele traz para mim no dia a dia. E teve algum momento que te marcou profundamente nessa caminhada? Ai, ai. Acho que eu diria que são vários, viu? Acho que a parte mais difícil para mim parece uma coisa tão simples, tão banal, mas eu queria muito ouvir ele me chamar de mãe. E, e eu sabia que era uma coisa que não dependia de mim e não dependia dele. O Pedro tem a apraxia da fala, isso é comum aos autistas, né? Então ele compreende tudo que é dito a ele, mas ele não consegue transformar, vamos dizer assim, uma linguagem simples, transformar o que ele pensa para fala, né? Em palavras. Então ele tem dificuldade em formar frases, em manter uma conversa, né? Uma conversa social, de um para um, né? Então, essa dificuldade na comunicação com ele sempre foi uma questão muito difícil para mim. E lá no início, acho que a gente sempre, acho que o maior desejo de quem está esperando um filho é imaginar ele falar mamãe. E eu só ouvi isso com 6 anos e meio, quando ele tinha 6 anos e meio, que eu consegui ouvir com significado a palavra mamãe. Acho que essa foi a parte mais difícil e a mais feliz também, porque quando eu ouvi, parece que eu ganhei o mundo. O Pedro, ele foi diagnosticado com autismo na época de qual grau? Ele é nível 2 de suporte, né, que até pouco tempo era falado nível moderado, né, hoje nós falamos nível 2 de suporte. Até Nível por conta 2. do comportamento rígido que ele tem, né, ele é aquela criança que tem que ser a maioria das coisas do mesmo jeito, porque ele sempre segue um padrão, e quando você sai daquele padrão, né, ele tem uma inflexibilidade cognitiva, então ele fica nervoso, então você tem que fazer manejo, tem que aprender no dia a dia como lidar com essas situações, e ele tem esse atraso importante da fala, né? E questões pontuais que é do próprio autismo, né? Tem as estereotipias, né? Que são os flaps, né? O chacoalhar as mãozinhas quando ele fica eufórico para feliz, ou para quando está muito triste. O morder as mãos, né? Que isso acontece quando ele também está muito eufórico, né? São questões pontuais do autismo mesmo. Agora, voltando um pouquinho para sua história, você teve câncer de mama. Sim, tive câncer de mama e eu tinha 33 anos quando eu tive. Eu trabalhava na área oncológica, eu trabalhei quase 10 anos. Para mim foi uma provação, né? Que ao mesmo tempo que as pessoas falavam para mim, ah, que bom que você já é da área. E eu falava assim, muito pelo contrário, eu não queria entender nada, eu não gostaria de saber de nada, porque eu sei tudo que eu vou passar, né? E ali o meu sonho de ser mãe tinha ido pro ralo, vamos dizer assim, né? Eu lembro que quando eu Por água conversei com abaixo, né? por água abaixo. Então, eu lembro até hoje que quando eu fui falar com o meu médico, a minha preocupação parecia que nem era o câncer em si. A minha preocupação foi, eu vou poder ter filho? E eu perguntei isso para ele, ele falou assim, não dá tempo de congelar os óvulos. Eu engoli seco e segui em frente, né? Então, eu sou uma pessoa assim muito. Eu creio muito em Deus, né? Então eu sempre acreditei que existe um propósito maior no mundo, né? Para a gente, para cada um de nós. Ninguém está aqui à toa. E eu lembro que eu fui na igreja uma vez e eu estava vindo de momentos muito difíceis assim na minha vida, de quadros de pânico, porque eu desenvolvi pânico depois do tratamento. E eu lembro que nesse dia eu me ajoelhei e fazia um mês que eu estava passando muito mal. Eu estava vomitando muito, tendo crises de quase desmaio.
E eu fui na igreja e pedi para Deus que Deus falasse com o meu coração, sabe? Porque eu não sabia o que estava acontecendo e a chance de eu ficar grávida era quase zero. E que eu não ia fazer teste nenhum se ele não falasse com o meu coração. Daí Deus falou para mim assim, na palavra, né? Deus está mandando falar uma palavra para você que se sente insegura, se sente sozinha, dizer que você não está sozinha. E eu vou te mandar um anjo, e esse anjo vai ser seu companheiro pelo resto de sua vida. E eu fiz o exame e deu positivo. Não é sobre religião, né? É sobre fé. E é essa mesma fé que fez eu acreditar que Deus tinha falado naquele momento comigo, trazer, né, que Pedro ia chegar. É nessa fé que essa fé que me alimenta, que eu vivo um dia de cada vez com Pedro, né? Com as limitações dele, sabendo que eu também tenho as minhas limitações, enquanto mãe, enquanto pessoa, e que ele, enquanto autista, também tem as dele, né? E nós vamos nos entendendo no dia a dia. E acho que é essa fé que me leva a buscar conhecimento para tentar ajudá-lo e ajudar outras crianças que passam por mim, né, no dia a dia, de alguma forma, mães que passam por mim de alguma forma e que eu posso de alguma forma somar com elas. Então é isso. Muito legal, muito importante esse relato, né, gente? É fé, a esperança, né, de que um câncer de mama, né, é tratável, é tratável, né, curável também, e é sempre importante a gente seguir todo o tratamento indicado pelos nossos amados médicos. E aí, depois disso, você ficou grávida depois do tratamento? Fiquei. Menino, e minha barriga ficou enorme, gente. Eu pensei que eu nunca mais ia voltar ao normal. E Eu imagino. veio um meninão de quase 4 quilos. Nossa Senhora, imagina o peso. Hoje ele é magrelo, que tem seletividade alimentar, né? Ele é magrelo, nem parece aquele gorducho que nasceu. Que é uma das consequências, não é nem consequência, né? É uma das, como é que eu posso dizer, do autismo? A Não é alimentação, consequência. a alimentação é uma questão importante na maioria dos autistas, né? Eles têm seletividade alimentar por questões sensoriais, né? Uhum. A cor do alimento, a textura do alimento, a dificuldade na mastigação, né? Enfim, os padrões que eles criam para eles mesmos, né? E isso acaba dificultando muito. O Pedro só come no almoço e janta, o que é mais próximo de comida para ele é carne, bife, é o mais próximo, né? E é o que muitos pais passam por isso, né? Ele faz acompanhamento com nutricionista, mas assim, mas eu digo assim que é um processo, tudo é um processo, né? Não tem assim, não tem receita, não tem manual, né? Eu acho que o amor, acho que a receita, se existe receita, a única receita mesmo fidedigna é o amor. O amor, a paciência, a compreensão, né? Sem dúvida. E agora, voltando a falar da transição após esse diagnóstico, de que forma esse momento, né, depois do diagnóstico do Pedro, se transformou na especialização que você está exercendo hoje, na psicopedagogia, na análise do comportamento? Afinal, você chegou a buscar esses conhecimentos depois da descoberta depois do diagnóstico, né? Sim. Sim, porque eu atuava na área da saúde, mas era voltado para a área hospitalar, né? Enfermagem, né? Essa questão comportamental e aprendizagem, eu fui depois. Eu já dava aulas assim para nível técnico da área da saúde, para curso de enfermagem. Eu fazia palestra dentro do hospital, né, treinando funcionários, mas na área do autismo mesmo foi a virada de chave quando eu tive o Pedro, né? Então eu juntei o que eu sabia que era falar, que era ensinar, né? E foquei na área do comportamento para me ajudar nos manejos, mas a psicopedagogia, né, que é a minha atuação, atua mais
na aprendizagem, né? Vamos dizer assim, né? Eu construo pontes para a aprendizagem, né? Eu identifico aquela dificuldade que a criança tem, no caso do autista tem, né? E eu tento atuar de forma que essa criança sinta prazer em aprender, né? A análise do comportamento, por outro lado, me ajuda nos manejos, né? A, a entender durante uma crise, né? Durante uma rigidez comportamental, no que eu posso fazer com a análise do comportamento para me ajudar enquanto psicopedagoga, né? Eu sempre falo que, infelizmente, muitos profissionais, né, no ambiente escolar, tendem a focar muito nas dificuldades da criança, né? Mas eu vejo de outra forma, a gente tem que focar nas habilidades dela. Né? E para a criança autista, você focar nas habilidades dela é de suma importância, porque é a partir do engajamento do que ela sabe que você vai conseguir introduzir outras questões que ela não sabe, para você tornar a aprendizagem dela mais lúdica, mais rica, mais prazerosa, né? Então, é isso. Muito bem. Vamos explicar para quem talvez nunca tenha ouvido falar do termo da psicopedagogia. É mais a aprendizagem? Explica para a gente de um É, termo mais simples. enquanto o psicólogo ele cuida da parte comportamental, emoções, a psicopedagogia cuida da parte da aprendizagem, né? De como a criança aprende. Então, se chega uma criança para mim, né, e ela tem uma dificuldade específica em aprender alguma coisa. Então, eu vou, através de uma avaliação, né, minuciosa dessa criança, eu vou identificar quais são as barreiras que ela tem para estar aprendendo. Por que ela não está aprendendo? Será que é algo sensorial, no caso do autismo, mas será que é algo sensorial, algo que tem a ver com a motricidade fina? Enfim, tem N fatores aí, né? Por rigidez cognitiva. Então, assim, o psicopedagogo, ele vai identificar qual é a dificuldade que a criança tem de aprender, né? Qual que é a barreira que ela traz na aprendizagem, né? Então, ela vai identificar, né, o psicopedagogo, ele vai identificar como que essa criança aprende. E, em cima disso, vai atuar para que ele consiga aprender de uma forma mais leve, né? Diminuindo essas barreiras. Assim, frisando que todos nós, né, independente de ser autista ou não, aprendemos de formas diferentes, né? Eu mesmo sempre odiei matemática, né? A área biológica, não precisava nem estudar. A área biológica eu nunca nem precisei estudar muito. Agora, a área exata era um caso sério, né? Então, assim, todos nós, na dificuldade, nós sempre arrumamos formas de aprender, não é? A gente vai se adaptando. Mas a criança que é autista, ela precisa de um empurrãozinho, né? Porque ela não consegue encontrar um caminho sozinho. Então, ele precisa de alguém para auxiliá-lo nesse caminho. Então, são coisas muito importantes que os pais devem notar, né, nos filhos, se caso precisem do atendimento psicopedagógico. Sim. Assim, o que eu costumo dizer é assim, né? No autismo não existe o não aprender. O que existe, né, o que quase sempre na verdade, não é que ele não aprendeu, ele não entendeu o que a pessoa explicou para ele. Ele não entendeu o que o professor explicou. Então, na maioria das vezes, você tem que adaptar a forma como você explica as atividades para essa criança. E as crianças autistas são muito visuais, né? Então, eles gostam muito de figura, né? De adaptações visuais, que eles possam ver algo que seja concreto, né? E sem falar que os autistas têm, como meu filho mesmo, ele tem uma barreira muito importante na comunicação, né? Então, você imagina, para uma criança, né, que tem uma comunicação leve, solta, né, que conversa tranquilamente, ele já tem dificuldade de aprendizagem,
Então, você imagina a criança que é autista, que já tem toda uma questão aí de estímulos sensoriais, né, dos processamentos sensoriais, que ele tem que lidar numa sala de aula, como barulho, gente passando toda hora, gente que muda a atenção dele, né? Daí tem mais a questão da barreira da comunicação, que se ele não entende, se o profissional que está do lado dele não percebe isso daí, ele vai começar a ficar nervoso porque ele não consegue falar que ele não conseguiu aprender. Daí o profissional continua fazendo, é quando a criança se desorganiza. Daí todo mundo fala assim, nossa, mas ele é muito agitado, essa criança é muito agitada, mas na verdade não é que é muito agitado, é que alguma coisa ali aconteceu para que ele se agitasse. Ele não foi compreendido, então a barreira de comunicação sensorial e motora são uma das grandes vertentes aí que levam a criança autista a ter dificuldades na aprendizagem. Agora, voltando ao assunto de ser mãe. Uhum. Ser psicopedagoga ajuda na hora de ser mãe, no dia a dia de ser mãe atípica? Às vezes, mas nem sempre. Ah, rotina agitada. Nem sempre, né? É um desafio constante, né? Eu diria. Né? Claro que ser psicopedagoga me ajuda num olhar mais específico, né? Das dificuldades dele, né? Como eu falei, me ajuda a fazer manejo, como lidar, né? Me dá um mapa, né, de onde eu devo ir, como agir, qual material que de repente eu consigo fazer ali para que ele consiga engajar melhor na atividade. Porque eu preciso dar que eu sei que o tempo de espera dele não é igual às outras crianças que conseguem ficar tempo sentado. Eu preciso dar um tempo para ele se levantar, se organizar e voltar a sentar novamente, dar continuidade da atividade. Então, assim, nesse sentido me ajudou muito. Mas, ao mesmo tempo, eu não me cobro muito como psicopedagoga, porque acho que o meu papel principal em casa com ele é de ser mãe, né? Então, eu não posso esquecer que ele precisa, que ele me vê como mãe, ele não me vê como psicopedagoga. Então, as dificuldades vão existir, às vezes até mais ainda, porque como ele me olha como mãe, então nem sempre ele consegue, ele vai fazer aquilo que eu estou pedindo, né? Às vezes o que eu consigo com o paciente, eu não consigo com ele que é meu filho, né? Porque em casa, por exemplo, ele está num ambiente que é dele, né? Que ele domina aquele ambiente, diferente da escola. Então, me ajuda em alguns fatores, mas às vezes é, a gente toma cuidado porque, assim, eu levo sempre a princípio de que, né, para mim o principal, primeiro eu sou mãe dele, a psicopedagoga vem depois. Porque senão você vai começar a querer cobrar dele 24 horas, e antes dele ser autista, ele é criança, né? Ele é uma criança e eu sou mãe dele, né? E aí, e as questões da minha profissão, né, vão me ajudando no decorrer aí, onde eu vejo que se faz necessário. Né, você falou de tudo isso, né? Me lembro agora que é até difícil, né, separar o olhar clínico do olhar de cuidado, né? Ou seja, é o olhar da psicopedagogia com o olhar de ser mãe, porque é bem assim, diferenciado, né? Sim, sim. Sim, com certeza. Mas por exemplo, nas lições de escola, né, que eu vou fazer com ele, tem hora que eu respiro, eu olho como psicopedagoga, mas eu respiro como mãe, né? Há Eu de se olho, imaginar, né? eu olho assim, firme para ele, eu faço tudo aquilo que eu tenho que fazer desse jeito, vamos, você vai dar tudo certo. Daí, quando o negócio fica difícil, eu respiro como mãe. Não, Gisele, não se cobre, você é mãe dele, né? Então, acho que a gente acaba se cobrando mais porque é psicopedagoga, né? Porque é da área, né? Mas daí eu dou né? Dou um estalo de dedo assim, né? E falo, não, não, Gisele, você é mãe, não esqueça disso. O que o Pedro quer de você é o seu lado mãe. E isso ninguém vai substituir, né? Mas é complicado às vezes, né? Você acredita que enxerga seus pacientes de forma diferente por viver isso dentro de casa ou não? Ah, sem dúvida. Nossa, sem dúvida mesmo.
Eu falo que eu sou uma pessoa antes do autismo e depois do autismo, né? Eu falo que a gente olha com um olhar mais humano e de se pôr no lugar daquela criança dentro das limitações dela, sabe? Como que tanta coisa para nós que não tem essas dificuldades sensoriais já é tão difícil às vezes, então eu fico imaginando para eles. E eu fico imaginando também uma questão que da gente se pôr no lugar dos pais dessa criança, da mãe dessa criança, sabe? Eu acho que a gente olhar para esse pai, para essa mãe, sem julgamento, né? Porque a gente sabe que a gente, enquanto mãe, às vezes a gente se julga muito. Eu estou falando como mãe, né? A gente se julga muito. Será que eu poderia ter feito diferente? Né? Será que eu estou indo para o caminho certo? Mas, assim, então, eu, enquanto profissional, eu vejo, eu diria que essa é a diferença. Eu consigo olhar essa criança de uma forma mais profunda, como se às vezes eu estivesse olhando para o Pedro, para o meu filho. E eu só desejo bem para o meu filho. O que eu mais quero é que ele evolua. Então, é isso que eu transfiro para as crianças. O que eu mais quero é que eles evoluam e aprendam da forma mais leve possível. E em relação às mães, é entender que muitas vezes elas não têm tempo viável suficiente em casa para agir nessas dificuldades de aprendizagem das crianças. Então, eu consigo olhar de certa forma sem julgamento, porque eu passo por isso. E com tudo eu sendo da área, tem coisa que eu não consigo fazer com meu filho. E tá tudo bem. Eu sou mãe dele, porque eu não tenho só as atividades de escola para fazer quando eu estou em casa. Eu tenho a louça para lavar, né? Eu tenho a roupa para lavar, eu tenho a alimentação dele, eu tenho um horário para levar ele para a escola. Então, acho que a gente tem esse olhar de mais afetuoso em relação ao outro, né? A criança que está ali na sua frente e aos pais que confiam essa criança para os nossos cuidados. Bom, vamos falar de escola. O Pedro está no ensino fundamental hoje, no momento que estamos gravando esse vídeo. Está no terceiro ano, no ensino Terceiro ano. fundamental 1. Sim. Esse ano, 2026, já está no terceiro ano. Que maravilha. Sim. E como foi a experiência com escola, inclusão? Tem sido fácil para vocês? Fácil não é, sabe? Não existe escola perfeita, né? E, assim, a gente tem que bater muito o pé na questão de plano de ensino individualizado, que é muito difícil das escolas entender. Ou entende, não tem pouca, se faz pouco esforço, né, de fazer esse plano de ensino individualizado para as crianças. Então, assim, eu diria assim que tem um caminho muito longo ainda pela frente, né? A gente, infelizmente, a gente se pega na matrícula, naquela criança ainda que ela foi matriculada, mas na verdade a inclusão não passa dali, que é uma inclusão de matrícula, onde a criança ela está na sala, mas ela não está na aula, né? Onde o mediador ali, o atendente da sala fica com a criança, mas não existe uma comunicação entre ele e entre o professor para saber o que aquela criança realmente precisa, né? Ou você vê que a criança é dada atividades para ela, tudo aleatória. Ela não está acompanhando a turma, ela está fazendo atividades aleatórias que não condiz com o que ela poderia estar aprendendo. A gente vê muitas vezes crianças que têm condições de ser alfabetizadas, né? E que não são. Ou você vê crianças que já sabem, por exemplo, o alfabeto, estão adiantadas, e você chega, você vê que a criança fica assim no mundo da lua na sala, porque não é dada uma atividade que atrai essa criança para engajar. Por exemplo, há pouco tempo eu soube de uma mãe, né, que falou para mim assim, ele já sabe letras, sabe? Mas nossa, eles não dão nada para ele, eles ficam dando letras para ele, letra aqui, letra ali, e ele não engaja, não engaja. Eu conversei com ela, né? Será que de repente, se eles não usarem esse engajamento que ele tem por letra, que ele já sabe, ele pode aprender o nome dele? Não que ele vai escrever o nome, mas ele já vai conhecer as letras que compõem o nome dele. Então, isso já é um engajamento para ele a partir da habilidade que ele tem de saber, de já saber do alfabeto, né? O Pedro, ele
no ensino infantil, quando eu comecei a estudar a respeito, eu comecei junto com os terapeutas, ensinar cores para ele. Ele tinha um domínio, assim, ele gostava muito, um hiperfoco em letras, né? Ele gostava muito. Então, eu comecei a ensinar o alfabeto para ele, trabalhar com massinhas, com letras vazadas. Ele entrou no primeiro ano sabendo, assim, semi-alfabetizado, vamos dizer assim. Então, acho que é muito importante. Só que acontece muito de que, às vezes, vira uma briga, uma competição. Os pais colocam a culpa na escola e a escola coloca a culpa nos pais, né? E, na verdade, eu acho que quando parar de ter essa competição e as ideias entre pais, família, terapeuta, escola se alinharem a um propósito só que é a criança, no que ela realmente precisa para essa aprendizagem, eu acho que daí realmente a gente pode falar que é uma inclusão. Para quem não conhece o PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado, o que o PEI precisa ter na prática? Na prática, tem, na verdade, uma adaptação, né, que é feito de acordo com o que está fazendo parte da grade curricular da série onde a criança se encontra, né? Então, por exemplo, o Pedro, né, vou citar meu filho, que é a minha experiência aqui do dia a dia. Ele tem um livro que acompanha, né, o terceiro ano, que faz parte da PNCC, né, que é a grade curricular nacional. Então, vamos supor, só que o Pedro, ele não domina toda a linguagem desse livro. Mesmo ele sabendo ler, ele não domina. Você fazer uma pergunta, a ponte, quantas vacas tem no pasto? Ele não vai entender dessa forma. Então, o plano de ensino individualizado, ele vem com figuras, vem com metodologias adaptadas para que aquela criança consiga visualizar melhor aquilo que está sendo ensinado. Mas tem que ficar esperto que PEI não é uma coisa aleatória, né? O plano de ensino individualizado ele é feito em cima daquilo que a criança está aprendendo, né? Não é algo simplesmente vou dar para dizer que está dando, né? Então, em cima daquilo que a criança aprende, é adaptado para uma forma diferente, criando estratégias para que a criança aprenda. Por exemplo, tem um texto lá super longo, então a criança não vai conseguir compreender esse texto, então você vai fazer textos pequenos, né? A criança não consegue fazer um cálculo de matemática. Que tal vamos usar o material dourado para que ele consiga visualizar melhor porque o que é concreto e aprender? Então, o plano, o ensino individualizado, a própria palavra fala, ele é individual, né? Então, ele vai indicar como que aquela criança realmente aprende e seguir a dinâmica da forma como ele aprende mesmo, né? Mais especificado, mais explicado passo a passo, como fazer. E como os professores podem identificar as janelas de aprendizagem no autismo? Bem, a gente sabe assim que a criança, a criança autista, ela não responde no método tradicional, né? Ela depende de reforçadores, né? Ela depende de estímulos de interesse restrito dela, né? Então, essa criança precisa, muitas vezes, de objetos, por exemplo, que ajudem ela nas questões sensoriais, né? Muitas vezes, eu mesmo já orientei casos da criança ter uma caixinha de objetos de uso dela, que ela às vezes até que a mãe mesmo às vezes pode falar, ela gosta mais disso, gosta mais daquilo. E às vezes você usa isso, por exemplo, como interesse dela. Vamos fazer um combinado? Ó, depois que você fizer essa tarefinha, né, nós vamos pegar aquele bichinho que você gosta, eu deixo o bichinho do lado, ó, a hora que você terminar, você entrega para a criança. São combinados que você faz, né? E então cada criança responde de uma forma particular. Então tem aquela criança que ela não consegue ficar muito tempo sentada, a maioria das vezes não consegue. Então, vamos dar opções para essa criança? Ó, vamos fazer uma questão e vamos dar uma voltinha na sala de aula, depois você volta aqui e senta. Vamos fazer uma outra questão, entendeu?
Ah, você quer ir no banheiro? Então depois vamos fazer mais uma questão, depois nós vamos no banheiro, porque muitas vezes a criança também usa de fuga, né? Algo que é muito difícil para ela quer fugir daquilo, né? Então você tem que identificar assim, se é só uma fuga ou se realmente ela está tendo uma dificuldade sensorial e se está sendo muito pesado para ela aquilo que ela está aprendendo, né? Então você É faz saber, é saber aquilo que está aprendendo, na verdade, se a criança não aprendeu ou se a forma de ensinar que não estava correta, né? principalmente. É, como eu falei, né? Não é que a maioria das vezes não é que a criança não aprendeu, é que ela não entendeu o que você falou para ela, assim, porque você não soube passar para ela. Você tem que ter a forma de abordar, ela é muito peculiar para cada criança. Cada um vai responder e aprender de uma forma. Então você vai ter que entender ali, avaliar aquela criança para saber como que ela responde melhor a aprendizagem. Quais são as metodologias, né? O que você pode usar para fazer com que ela engaje e para que você também melhore a autoestima dela, né? Porque toda criança precisa de alguma coisa que ela se sinta feliz, né? Por estar fazendo. Você faz uma coisa que você não gosta? Não, né? Ninguém faz o que não gosta. E se precisar fazer o que não gosta, você faz de cara feia. A mesma coisa o autista, né? Só que no caso da criança que é autista, ela vai ter dificuldade de se expressar. Daí é onde ela vai se desorganizar. Então, para que a gente trabalhe melhor essas questões para que ela não se desorganize, então, para isso que você faz o plano de ensino individualizado, por isso que você avalia essa criança para saber qual é a forma que ela aprende melhor, o que causa engajamento nela, o que ela já sabe fazer, para a partir do que ela já sabe fazer, para que ela possa aprender coisas novas. Porque ninguém aprende uma coisa a partir de coisas que você não sabe. Vai ser muito mais difícil, né? Você precisa primeiro ensinar a partir daquilo que ela já sabe, para tornar mais leve a aprendizagem dela. Vamos falar do tratamento do Pedro nesse momento. Como é que está o tratamento dele hoje? O Pedro, ele faz uma bateria de terapias, né? Eu falo que o Pedro, ele é uma criança privilegiada, porque e somos privilegiados também, né? Porque a gente sabe que a realidade do nosso país, né, infelizmente, não são todas as crianças que têm acesso às terapias, e quando têm acesso, estão bem limitadas a eles. Mas o Pedro faz fono, né, fonoaudióloga, faz psicomotricidade, fisioterapia, faz terapia comportamental com psicólogo, né? A parte de fono é muito bem assistida, né? Eles fazem um trabalho muito legal com ele, que é nessa praxia da fala, que a gente sabe que ainda é muito precário normalmente de forma geral nas clínicas, mas ele faz um trabalho muito bom com ele, com comunicação alternativa, né? Faz terapia ocupacional. Então, assim, ele faz O ABA também, né? o ABA, ele está dentro, né, da psicologia, né, comportamental, né, da análise de Perfeito. comportamento, né, que é o ABA. Então, assim, vamos dizer assim, ele é quase um CLT, né, ele trabalha É quase quase uma jornada de quase uma jornada trabalho, semanal né, aí de horas, né? ele faz quase 40 horas semanais de terapia, vai para a escola. Uma das dificuldades também que a gente tem em casa, agora eu falo como mãe mesmo, de dar conta de atividades escolares, porque ele chega em casa, normalmente ele está exausto, então eu tenho que reconhecer que o dia dele foi difícil, que tem as obrigações, mas também tem a questão que ele ainda é uma criança e ele precisa ser criança, precisa descansar, né? Antes dele ser autista, ele é uma criança. E antes de ser psicopedagoga, eu sou mãe, né? Então eu tenho que ter esse olhar de mãe e, como eu falei, né? O olhar de mãe tem que sempre vir antes, né? O psicopedagogo vem depois. Mas nós somos privilegiados, né, nesse sentido, né? A gente sabe que é muito precário, assim, ainda é precário, apesar de ter muitas clínicas, de ter muitos profissionais se formando na área,
mas a gente depende de planos de saúde, né? Porque terapias são caras, a gente sabe, né? Mas graças a Deus a gente está encaminhando, caminhando tudo como tem que ser. Perfeito, né? Graças a Deus que a gente tem profissionais aí se formando, né? Buscando conhecimento, né? Acima de tudo isso, né? Até Sim, espero que esse vídeo, né, traga mais conhecimento, né, para futuros profissionais que vão trabalhar, né, que pretendem trabalhar com autismo, porque afinal de contas é um desafio que essas mães atípicas passam no dia a dia delas. Então é muito, muito importante para que todos, né, os médicos, não só quem os médicos, né, mas também quem está nos assistindo no geral, também possa compreender o dia a dia dessas mães atípicas, né? Esse é o nosso objetivo aqui dessa nossa série de entrevistas. E sim. agora falando do Abril Azul, o que essa campanha representa para você? Eu acho que, para mim, a campanha é a oportunidade de conscientização, né? Porque autismo é todo dia, né? Para uma mãe atípica, para um pai, o autismo é todo dia, né? Ele vive todos os dias. Então, acho que esse mês, né? Esse mês azul, né? Abril azul, é mais no sentido de conscientização mesmo, de passar para a sociedade do direito dessas crianças, né? De que de algumas questões pontuais do autismo que muitas vezes acabam sendo estigmatizados, como, por exemplo, o autista, ele não pode sair porque ele faz escândalo, porque ele grita, porque ele se desorganiza e sai correndo. Quem disse que ele não pode sair? Quem disse que a gente precisa trancar nossos filhos em casa para que ele não saia correndo, para que ele não grite? Não é à toa, né? O autista ele sai para as terapias, sai para a escola normalmente. Sai normalmente. Aliás, as terapias, na verdade, não é para mudar a forma de ser dos nossos filhos. As terapias são para que eles consigam ter uma vida independente, né? Para que eles Como consigam. qualquer pessoa, né? Como qualquer pessoa, né? Até nós, pessoas com deficiência visual. Sim, sim, sabe? Me fala qual criança, isso independente se é autista, se tem algum outro tipo de deficiência, né? Me fala qual criança que nunca berrou dentro de um shopping. Que uma criança que nunca saiu, você nunca escutou nenhuma criança gritando por aí. Eles são crianças como qualquer outras. É que para o autista, tudo para eles é muito intenso. Né? E como eles não conseguem se comunicar, até você entender o que ele está querendo, né? Daí as coisas tomaram uma proporção um pouco maior. Mas nada que impeça deles saírem. Então, a conscientização é fazer com que as pessoas entendam que conscientização não é só você pegar e colocar uma rampa, colocar um corrimão, né? A conscientização é para todos os tipos de deficiência, né? É aquela criança que às vezes sofre bullying porque está com abafador, né? Porque muita gente pensa que o abafador toca música. Eu já me deparei com gente que fala assim, ele está ouvindo música, porque o meu filho usa abafador. Olha a falta do conhecimento, né? Daí vem as questões, né, de críticas, né? Nossa, mas se criança autista não pode com barulho, por que ele está ouvindo música, não, né? Mas não é fone de ouvido. Aquele abafador serve para diminuir os decibéis, os níveis de barulho que ele recebe do ambiente. Não tem música nenhuma lá dentro. Olha para você ver o nível, né, de desinformação, né? Exatamente, você vê aí, né? Abafador de ruído que é muito importante até para a sensibilidade auditiva dessas pessoas autistas, Sim, que sim, acontece com muito autista, né? Até mesmo com queima de fogos. sim. O Com Pedro queima de usa fogos é abafador na difícil. escola. Até na escola ele usa. E hoje, por exemplo, chega um momento que as crianças começam a entender até a função desse abafador, né? Que quando ele precisa, quando ele não precisa, né? Então ele já até identifica aquele barulho que é muito intenso, ele mesmo vai lá e coloca o abafador. Então, quando fala assim em conscientização, acessibilidade, é acessibilidade a ele poder ir e vir, né? E infelizmente a gente sabe que, vamos colocar, sei lá, 50 anos atrás,
né? Essas crianças eram tratadas como crianças que tinham esquizofrenia. Por quê? Porque não se sabia do autismo. Eram todo tratado igual, sabe? Então, essas crianças eram vistas, aquelas crianças que não podem ficar no meio da sociedade, sabe? Elas eram trancadas. As pessoas tinham vergonha de conviver com elas, né? Então, eu acho que, graças a esse processo de conscientização, desse engajamento que você, inclusive, está tendo agora, né, como você me chamou, né, e vai chamar outras pessoas para falar a respeito, eu Com acho que, certeza. né, eu acho que esse engajamento é o que faz a gente poder pegar nossos filhos e poder levar eles para o shopping, poder sair para o parque, poder mostrar para as pessoas que ele também consegue andar de bicicleta, do jeitinho dele, mas consegue, né? Então, acho que esse Abril Azul tá aí para mostrar isso daí, né? Perfeito, perfeito. Quais são os mitos mais comuns sobre o autismo que ainda precisam ser quebrados na sua visão? Sabe por quê? Porque eu não me apego aos mitos. Aham, Os mitos, né, a questão da criança, né, as birras, né, que é um mito, para mim, pelo menos, isso é mito, porque tudo que a criança, você viu uma criança autista gritando, ela birra, né? Você viu é. tudo para as pessoas Já birra. interpreta como birra, né? Com grito. É, sabe? Até a sensibilidade do som mesmo, né? Como a gente falou agora, né? Sim, sim. Eu já ouvi falar há pouco tempo, é uma coisa assim que eu achei um absurdo. Teve uma pessoa que falou para mim que as crianças autistas, está aparecendo muita criança autista por conta de vacinas. Tem nada a ver, gente. Tem nada a ver. Não, eu assim, eu fiquei assim, assim, indignada, sabe? Que surpresa, né? Mais indignada Surpresa. do que surpresa, né? Sim, e diz assim, outras questões que. Tem pessoas que também confundem a questão da criança autista ser bem dotada. Todas acham, todo mundo acha que a criança autista, ela, que ela é superdotada. Altas habilidades. Toda criança autista tem altas habilidades. Daí, coitada da criança chega na escola, todo mundo fica esperando o mundo dela, sabe? E não é bem assim. Como existem crianças que não são autistas, que têm altas habilidades, existem crianças que são autistas que têm altas habilidades. Como tem crianças que não são autistas e têm dificuldades de aprendizagem, crianças que são autistas também têm suas dificuldades de aprendizagem, né? Então, é muito. Uma vez eu escutei uma coisa muito absurda também, que uma pessoa perguntou assim para mim: por que a criança autista tem dificuldade de, quando vocês falam de manter contato visual, é porque ela não enxerga direito? Sabe? Não tem nada a ver isso, gente. Não tem nada a ver. Sabe, assim, eu tô aqui buscando coisas, porque são coisas que aconteceram lá no passado, sabe? Porque chega uma hora que você vai filtrando, porque Vai para filtrando, você guarda tudo. Vai filtrando, você guarda tudo, não e aí vai. guardar mais, para não guardar mágoa, sabe? Você vai filtrando, É, então. sabe? Eu lembro uma vez que a pessoa falou assim para mim: mas por que que eles não conseguem manter contato visual olhando nos nossos olhos? Eles não enxergam direito? E não, claro que não, sabe? Enxergam muito bem, eu acho que até demais, por isso que, né? Porque o mundo Existe uma baita diferença entre o autismo e a deficiência visual. Deficiência visual, nossa, você não enxerga, você tem o contato ali. confunde muita coisa. Outra também, que é mito, que as pessoas, eu falo assim, que ou as pessoas, tem duas vertentes, nunca tem um meio termo, ou as pessoas é 8 ou é 80. Tem os que pensam que todo autista tem altas habilidades, e tem aqueles que pensam que todo autista tem deficiência intelectual. E não, É, não é assim. Então, às vezes, partindo de um mito, porque isso é um mito, né? Não é. é um Até verdadeiro porque mito, né? para Porque você identificar, né? Para você avaliar uma criança, ela tem uma possível deficiência intelectual. Antigamente era um retardo, né, mental que falava, hoje se fala deficiência intelectual, né?
Hoje você avalia a criança a partir dos 9, 10 anos, né, para você dizer se ele tem deficiência intelectual ou não. Porque até então pode ser uma dificuldade de aprendizagem, como qualquer outra criança, né? Então, se você pega uma criança que tem 10 anos de idade, às vezes que já poderia estar alfabetizada, daí você pensa, começa a avaliar algumas dificuldades nele, daí sim você vai parar para pensar se poderia ser uma deficiência intelectual. Então, já muitas pessoas já achando, acreditando nisso, nesse mito, né, de que toda criança autista, como eu falei, tem uns que são o oposto, que acham que tem altas habilidades, mas aqueles que acreditam que toda criança autista tem lá ou suas dificuldades a ponto de ter deficiência intelectual, eles acabam muitas vezes negligenciando a capacidade dessa criança e deixa de ensinar, né? E deixa de ensinar. E até mesmo a criança que tem deficiência intelectual, claro que ele vai ter a aprendizagem dele, dentro das limitações dele, mas ele também vai continuar aprendendo, né? Dentro da avaliação feita em cima do que ele consegue, né? Do que para aquele momento para ele, né? Mas aí é o que eu falei, daí eles partem de uma questão de que toda criança tem essa dificuldade, também eles começam a subestimar a capacidade dessa criança. Daí é outro problema de você se resolver. Daí você pergunta, o problema está na criança ou na pessoa? Pessoa, né? Mas o É, duro de ter mãe atípica, que às vezes eu vou falar como psicopedagoga, eu não consigo separar as coisas. Eu tenho dificuldade nisso, sabe? Que daí eu trago mãe junto, a bagagem de mãe, a revolta de mãe. mas né? São mitos que precisam ser quebrados, né? Não é à toa que a gente está aqui para isso, né? Para esclarecer, né? Dúvidas, né? É, conta a verdade. Conta a verdade, né? Trazer conhecimento e informação, né? Que é muito Sim. importante para todos nós. A gente vê até crianças que têm deficiência intelectual, por exemplo, até as que têm, elas têm muitas crianças com deficiência intelectual que se tornaram adultos que estão trabalhando, estão no meio de trabalho profissional, enfim. As pessoas subestimam muito, né? Da mesma forma, autistas, né? Já tem autista trabalhando. Sim, já tem autistas trabalhando aí, dando show, né? Com muitas habilidades aí, porque as crianças autistas, eles têm um hiperfoco, né? Então, muitas vezes, no decorrer da vida deles, né, eles têm um interesse restrito em uma coisa específica, né? Então, muitas vezes, o que vai acontecer? Ele vai desenvolver essa habilidade que ele tem específico nesse interesse que ele tem e no final, quando vê, ele está estudando a respeito e se tornando profissional, né? Então, muitas vezes, o que torna ele muito bom em um determinado assunto é o fato dele, como ele tem hiperfoco, então quando ele resolve se dedicar para aquilo, ele vai a fundo e se torna um ótimo profissional. Perfeito. Gi, qual o Hum. recado para a mãe que acabou de receber o diagnóstico? O que que você diria para essa mãe que acabou de receber o diagnóstico do autismo? Eu diria para ela, respire primeiro, né? Porque a gente perde o chão, né? Como não tem como negar, né? Existe um luto, né? E o luto não é porque você perdeu uma pessoa, né, que não está mais presente na sua vida. O luto é daquilo que você planejava, né, para um futuro e que você não sabe como vai ser. Então eu digo, viva um dia de cada vez, respire, chore quando precisar, procure apoio, suporte, porque você precisa estar bem para cuidar do seu filho, você precisa estar emocionalmente bem para se dedicar a ele, né? E viva hoje, né? Não viva daqui 20 anos, né? Então, não deixe o medo e a ansiedade, né, fazer você perder as conquistas de hoje. Porque a gente, às vezes, fica com tanto medo de como vai ser o futuro, que você fica preocupado 20 anos, daqui 20 anos, como vai ser? Daí, nessa preocupação e nesse medo, você esquece de focar no que ele aprendeu hoje. E a gente sabe que isso daqui para a gente é imenso. Um pouquinho para a gente é o mundo para eles, né, de aprendizagem, né? Para tudo, né? Desde abrir uma geladeira para pegar um copo d'água, para eles é uma conquista imensa,
né, sozinho, de forma independente. Então, respire, viva o hoje, não deixe o medo tomar conta de você. Acredite, acredite que você tem potencial como mãe, não tenha nunca duvide disso. Você vai aprender no dia a dia mesmo, tá? Porque o amor ensina e a gente aprende no amor e na paciência. Perfeito. É isso aí mesmo. Muitas mães esperam uma gestação tranquila, normal, sem nenhum problema, nenhuma complicação, obviamente. Mas, né, entretanto, todavia, né, quando recebe esse diagnóstico, é sempre aquele baque, né, que surge, né? Então, é, trago as mesmas palavras da Gisele, que para mim também, né, você que é mãe atípica, né, que descobriu agora que seu filho, acho que, acho que assim, não só tem autismo, mas também outro tipo de deficiência, porque eu acredito que você deve passar pelo mesmo baque, né? Então, acredite no seu potencial, né? Acredite no seu potencial como mãe. Você é uma guerreira. Você já carregou seu filho aí? Você carregou com tanta bravura, tanta coragem no seu útero. Sim. Então, é muito importante que você, mãe atípica, que esteja recebendo agora esse diagnóstico, siga em frente. Busque conhecimento sobre o autismo, sobre a deficiência visual, sobre qualquer outro tipo de deficiência, né, sobre a deficiência do seu filho. Busque conhecimento, busque a terapia e o tratamento, a coisa certa para ele se tornar um grande filhão. Sim, até, né, Murilo, só reforçando aqui dos direitos, né, das crianças, né, eu acho que muitas pessoas perguntam assim, mas por que que você tem que ter um laudo, né? Tá na cara que ele é autista, né? Mas o laudo é importante porque é o médico dizendo dos direitos do seu filho. Com o laudo, você vai conseguir ir atrás de tratamento adequado, atrás de terapia, atrás do direito do seu filho, entendeu? Então, essa é a diferença. É claro que um laudo não vai mudar o que o seu filho significa para você. Seu amor vai continuar o mesmo, mas ele vai abrir portas para que ele consiga ir atrás de um tratamento correto para ele. É isso, né? Busque sempre o certo. E o que que você diria, Gi, para a Gisele do passado, que enfrentou câncer, a Gisele antes de tudo isso? Confie no seu instinto como mãe. Eu acho que a gente, enquanto mãe, tem algo que é inexplicável e imensurável, que é um instinto de mãe, de leoa, que nos faz correr atrás, nos faz buscar pelos direitos deles, nos faz buscar conhecimento. Você não precisa se tornar terapeuta para ser a melhor mãe do seu filho, tá? Então, o meu eu, assim, confiar no meu instinto, porque eu tive tanta insegurança, eu levava o Pedro a fazer terapia chorando, de medo desse futuro que eu acabei de falar. Então, eu diria assim, para ela assim, tá vendo? Não precisava de tudo isso. Olha ele hoje, ele está correndo, ele anda de skate, do jeitinho dele, caindo, mas ele é como qualquer outra criança, né? Você não precisa ser perfeita. Você vai conseguir achar a melhor forma de, de fazer com que o seu filho siga em frente. Não tenha medo, é isso que eu falaria para mim. Pare, assim, chore quando precisar chorar, porque a gente precisa de um respiro. Mas levanta a cabeça, porque a gente é muito mais do que uma mãe atípica, né? A gente é mãe com M maiúsculo. Muito importante, muito legal, gostei muito da sua participação, Gisele. Para o nosso público que está em casa, nós estamos aqui com a Gisele Ciotti, ela é psicopedagoga, mãe atípica do Pedrinho, né, do Pedro, esse filhão de 8 anos aí aqui da Praia Grande, transtorno do espectro autista. Para a galera que quiser
conversar um pouquinho com você, te dar mais algumas dúvidas. Tem alguma rede social que a gente possa estar compartilhando aqui embaixo? Tem o Instagram, né, tem o meu profissional, que é Gisele Ciotti, _ psicopedagoga, e tem um outro que é o pessoal, né, que vocês veem mais a evolução do Pedro, né, que é Gisele Ciotti, né, que já é mais o pessoal, né, que é do dia a dia. Perfeito. Para quem a escrita Gisele, normal, Ciotti, Ciotti, é 2 T's. Ciotti. Isso. E se você pudesse deixar uma mensagem final para o nosso público neste Abril Azul, qual seria? Eu diria que continue a luta, não desista, porque que continue acreditando nos autistas, né? Não subestime a capacidade deles. Eles podem muito mais do que eles demonstram. E o dia a dia mostra isso para a gente. Perfeito. Gisele, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Acompanhamos mais uma entrevista aqui no canal Moapa do Brasil, o primeiro de uma série de vídeos onde vamos estar recebendo mães atípicas e profissionais da saúde para conversarmos bastante, né, sobre o autismo, né, em celebração ao Abril Azul, campanha aí da conscientização do autismo. Gisele, muito obrigado por ter participado, né, e espero que você tenha gostado desta entrevista também. Eu que agradeço, né? Acho que eu já falei lá no começo, né? É uma honra, né? Estar aqui, poder falar com as mães, né? Poder falar de um assunto que ainda precisa ser falado mais, né? Obrigado, viu, de coração. Perfeito. Pessoal, aqueles que ainda não estão inscritos no canal, inscrevam-se, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e também dos novos episódios aqui das nossas entrevistas aqui. Quem sabe aí vem uma próxima mãe atípica, profissional da saúde, conversar comigo também da experiência, do dia a dia e muito mais. Certo? Então deixa o like se caso gostou do vídeo. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Sigam a Gisele nas redes sociais, vai estar tudo aqui embaixo aqui na tela e também na descrição do vídeo. Bom, esperamos que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Gi, obrigado mais uma vez, tá? Obrigada. Então até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Lembramos agora que esta série de entrevistas conta com o apoio do Espaço Multidisciplinar Luísa Nogueira, uma clínica especializada no desenvolvimento infantil, localizada na cidade de Praia Grande, litoral de São Paulo. Além da fonoaudiologia, o espaço oferece terapias que auxiliam crianças autistas e neurodivergentes, com foco no cuidado centrado na criança e no respeito à família. Caso queira saber mais sobre a clínica, acesse a descrição do vídeo, onde você encontra as informações de contato e links das redes sociais. Agradecemos ao Espaço Multi Luísa Nogueira por estar apoiando este conteúdo. Até a próxima!